Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 8ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema dessa videoaula é Didática do Currículo Cultural da Educação Física, parte 2. Nós estamos dando prosseguimento, continuidade à discussão que começamos na semana passada, muito embora desde o início do nosso curso vocês tenham interagido com materiais que ajudam a compreender quais são as características do currículo cultural da educação física quando a gente pensa na prática pedagógica. Portanto, o objetivo dessa videoaula, e aqui somado a leitura da bibliografia, a participação da aula presencial e a realização da atividade durante a aula presencial, nós entendemos que esse conjunto de experiências pedagógicas, esse conjunto de situações didáticas, contribuirá para que você possa caracterizar as situações didáticas do currículo cultural da educação física. Nós estamos com a mesma bibliografia, mas agora com capítulos diferentes destas obras, que nós já apresentamos na videoaula passada, que vocês já baixaram, conheceram, têm lido esse material, porque ele, de alguma maneira, ele teoriza sobre aquilo que nós estamos aqui propondo. E lembrando, colegas, lembrando que o currículo cultural da educação física ou a educação física cultural, ele emerge das escolas, emerge da prática. Nós temos aí um conjunto grande de registros da prática pedagógica do currículo cultural da educação física, e as pesquisas também são realizadas nesse contexto da prática pedagógica. Dito isto, retomemos as situações didáticas do currículo cultural da educação física: mapeamento, vivência, leitura da prática corporal, ressignificação, que nós já estudamos na semana passada, aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Então, esta videoaula se dedica a olhar mais de perto, a pensar melhor, a pensar, digamos assim, de uma maneira mais organizada sobre duas situações didáticas: o aprofundamento e a ampliação. Se na videoaula da semana passada, e como nós insistimos em sala de aula, a vivência, o mapeamento, a leitura da prática corporal e a ressignificação, elas acontecem mesmo fora da escola, se há algo que torna essa prática pedagógica bem específica do trabalho escolar, é o aprofundamento, a ampliação, o registro e a avaliação. Porque estas questões elas estão ausentes da ocorrência social das práticas corporais. É justamente quando a gente pedagogiza o trabalho da educação física, ou seja, torna o trabalho com as práticas corporais objeto de um tema de ensino, que nós vamos dar conta, nós vamos nos responsabilizar, vamos compreender aspectos específicos desse trabalho. Então, ao contrário de outras vertentes da educação física, em que você quase não identifica diferenças entre o que acontece do lado de fora da escola e o que acontece dentro da escola, na perspectiva cultural, a educação física dentro da escola é bem diferente daquela que acontece fora da escola. Então, passemos aqui a nosso referencial, ou seja, ao campo de inspiração que nos ajuda a melhor entender a situação didática de aprofundamento e a situação didática de ampliação. Como vocês devem ter visto, nós trabalhamos aí neste texto que trata do aprofundamento e ampliação, nós trabalhamos com referencial pós-estruturalista, com referencial de Michel Foucault. E Michel Foucault nos ajuda a entender um método de pesquisa que nós aqui estamos transformando esse método de pesquisa em prática pedagógica. Então, uma coisa é o método de pesquisa adotado por Michel Foucault no seu trabalho reconhecidíssimo e super importante ao longo aí de algumas décadas, né? Então, nós identificamos na arquegenealogia Foucaultiana uma forma de produzir conhecimento sobre certas questões, uma forma de explicar certas ocorrências sociais, digamos assim. O que nós fizemos é pensar neste método de pesquisa como uma maneira de organizar e pensar
a prática pedagógica, ou seja, nós transferimos a arquigenealogia para a prática pedagógica. Então, na situação didática de aprofundamento, nós vamos recuperar essa ideia de arqueologia do saber e de genealogia do poder. Como que aquela prática corporal se tornou aquilo que ela é? Como que aquela maneira de representar a prática corporal se tornou aquilo que ela é? Por que certas representações sobre aquela prática corporal e sobre as pessoas que dela participam circulam, enquanto outras não circulam? Quais são as relações de poder que operaram, como os vetores de força influenciaram a constituição de uma certa prática corporal num determinado formato, com um determinado conjunto de regras, com uma determinada lógica. Eu vou usar aqui 2 ou 3 exemplos de questões bem presentes para a gente. Não faz muito tempo que o futebol, esse futebol que vocês conhecem, o futebol, digamos assim, a modalidade mais reconhecida, né, do futebol, que é o futebol com 10 pessoas na linha, uma no gol, etc., o futebol que a gente chama futebol profissional. Futsal é outra coisa, é outra modalidade. Futsal não é futebol, futsal é futsal. Então, vamos pensar no futebol de campo. Não faz muito tempo que foram adotados no futebol de campo os números na camisa, né, os números no fardamento e os cartões vermelho e amarelo. Ou seja, nós já tivemos essa prática corporal sem árbitro, nós já tivemos essa prática corporal sem expulsão, nós já tivemos essa prática corporal sem número na camisa, nós já tivemos essa prática corporal sem cartão vermelho e amarelo. Penso que hoje ninguém mais pensa nisso. Se a gente olhar o voleibol, segundo exemplo, o voleibol. Não faz muito tempo o voleibol tinha o que a gente chamava vantagem, ou seja, não eram pontos corridos como funciona agora, era vantagem. Então o time sacava, se o time adversário errasse, ou perdesse a bola, etc., era ponto. Se o time adversário recuperasse a bola, era vantagem e não era ponto. Então, em sala de aula eu vou explicar melhor como é que funcionava isso. Então, se vocês lembrarem, ou se vocês conheceram, porque como todas vocês são muito jovens, talvez vocês não se lembrem de quando o voleibol não tinha pontos do jeito que ele tem agora. Então, uma partida de voleibol, se você considerar 5 sets, ela demorava horas. Enquanto que uma partida de futebol, sem expulsão e sem cartão, e sem número na camisa, muitas pessoas terminavam machucadas, muitas pessoas abandonavam o campo em função de tantas lesões que aconteciam durante o jogo. Então, só para a gente entender o que leva à adoção de certas questões, só para a gente entender que essas questões, desde as cores das camisas, até o desenho dos uniformes, até os escudos dos times, até os cantos das torcidas, até as regras das brincadeiras. Então você para pensar, puxa vida, na maioria das formas que nós conhecemos de brincar de amarelinha tem céu e inferno, tá? Mas o que está fazendo esse céu e inferno lá? Por que tem esse céu e inferno? Então é um trabalho de arqueologia do saber, ou seja, voltar, regredir no tempo e tentar entender, tentar saber quando isso aparece, por que isso aparece e quais foram as relações de força que operaram para que aquilo aparecesse daquele formato e não de outro formato. Então, é o que nós estamos chamando que a situação didática de aprofundamento, ele implica numa atitude arquegenealógica. Muito bem. Então, o aprofundamento, enquanto situação didática, ele vai problematizar as representações das práticas corporais. Aqui, novamente, nós estamos olhando para os campos de inspiração e nós vamos tentar entender por que aquelas representações das práticas corporais são aquelas e não outras. Por que aquelas cores e não outras? Por que aquela forma de pontuação no judô, no tênis, no futebol, no basquete? Por que o basquete tem cesta que vale 1 ponto, cesta que vale 2 pontos, cesta que vale 3 pontos? E nem sempre foi assim. Quando o basquete começa com muitos jogadores de cada lado. E atualmente o formato mais conhecido do basquete são 5 jogadores para cada lado. Como é que essa pontuação do tênis se estabelece dessa maneira? Porque ele não segue a mesma lógica de pontuação de outras modalidades esportivas. E assim por diante. Por que algumas práticas esportivas se tornam olímpicas e outras não se tornam?
Você sabia que o futsal, que é super praticado no Brasil, ele não é uma modalidade olímpica? Então é interessante a gente pensar que o skate é uma modalidade olímpica, o hip hop teve uma experiência recente como modalidade olímpica, mas o futsal, que é super praticado, não é uma modalidade olímpica. E vocês sabiam que o handball, que vocês conheceram muito provavelmente na escola, quando ele é jogado fora da escola, ele é jogado de outra maneira, com dimensões muito diferentes, né, quando comparadas a essas que na escola aparecem com tanta frequência. Então, é importante saber que as práticas corporais, elas vão sendo reelaboradas, elas vão sendo reconstruídas, e a cada grupo, a cada contexto, cada grupo e cada contexto favorecem a circulação de certas representações e não de outras, ao mesmo tempo que favorece certas produções discursivas. Então, o aprofundamento, ele problematiza as representações, ele desconstrói os discursos. E aqui nós temos que retomar o pós-estruturalismo, lá com Jacques Derrida, quando vai nos ajudar a entender a noção de desconstrução. Desconstrução não é destruir, desconstruir não é criticar. Desconstruir, na perspectiva pós-estruturalista, é entender como um determinado discurso surge, se estabelece e se modifica. Ou seja, como que a gente passa a narrar o futebol, a brincadeira de pega-pega, a brincadeira de queimada, a brincadeira de amarelinha, o jogo do boliche, ou seja, como é que nós passamos a narrar e ver essas manifestações, essas práticas corporais de diferentes maneiras. Bom, e vamos recorrer não mais a conceitos Foucaultianos, mas a argumentos Foucaultianos, e nós já estudamos o que são os argumentos, né? Ou seja, o que é uma argumentação, quando esse estudante da pedagogia mobiliza uma argumentação científica, mobiliza uma argumentação teórica, mobiliza uma argumentação, né, que tece conceitos para explicar um determinado fato ou não. Então, os argumentos Foucaultianos vão dizer que a produção e circulação de certas verdades contribuem para a regulação cultural. Os argumentos Foucaultianos também vão dizer que os saberes subjugados precisam insurgir-se. Então, vocês se lembram lá no começo do curso, quando nós discutimos que a cultura opera também como forma de regulação. E é justamente a circulação de certas verdades, a produção e a circulação de certas verdades, que vai dizendo o que é uma prática corporal, que vai dizendo como deve ser uma prática corporal, que vai dizendo o que é uma pessoa envolvida com aquela prática corporal e como deve ser uma pessoa envolvida com aquela prática corporal. A ginástica começa de um jeito e agora a ginástica está bem diferente daquele jeito, né, quando comparada com aquele jeito que ela começou. A capoeira começa de uma maneira, com um determinado grupo, e agora ela está bem diferente. E é interessante identificar como circulam determinados regimes de verdade, como são produzidos e circulam determinadas verdades, né? Ou seja, regimes de verdade, e que vão contribuindo para regular uma prática corporal de uma maneira ou de outra. E a escola faz isso muito bem, colegas. A escola, o professor, a professora que frequentaram o ensino superior, como vocês estão fazendo agora, e algumas pessoas já o fizeram com outros cursos, nós vamos nos apropriando de uma certa argumentação, de uma certa narrativa, de uma certa conceituação, que nos faz olhar para as práticas corporais e para a escola, e para a função da escola, e para a função da educação física de uma determinada maneira. Ora, a situação didática de aprofundamento, ela nos ajuda a entender como isso se constitui, vocês já perceberam. E a situação didática de ampliação nos convida a ouvir outras histórias sobre a prática corporal e outras histórias sobre as pessoas envolvidas com a prática corporal. É por isso que é importante criar condições para que aquelas maneiras de pensar a prática corporal, de dizer a prática corporal e de fazer a prática corporal, que às vezes não foram abordadas na escola, que elas apareçam também no trabalho de tematização. Ou seja, quando você tematizar uma prática corporal na escola, é importante que outras pessoas também falem para as crianças. Pode ser entrevista gravada, pode ser um convite, pode ser, ou seja, outras pessoas também falem para as crianças sobre as práticas corporais. Então, a situação didática de ampliação, ela possibilita o acesso a outras fontes de significação.
Então, qual a distinção? O que diferencia a situação didática de aprofundamento da situação didática de ampliação? É justamente a regulação. Se o professor sugere assistir um certo vídeo, um documentário, se o professor ou a professora sugerem a leitura de um certo texto que explica lá aquela prática corporal, se o professor, se a professora explicam algo que tem a ver com aquela prática corporal, tudo que está acontecendo, tudo que é acessível às crianças foi regulado pelo professor ou pela professora. Agora, se o professor ou a professora organizam uma visita num espaço externo, onde as crianças vão ver e conhecer pessoas que lidam com aquela prática corporal. Se ele pede para que as crianças façam uma pesquisa livre na internet, se ele ou ela pedem para que as crianças façam uma entrevista sobre aquela prática corporal com pessoas que realizam aquela prática corporal, se ele ou ela trazem convidados para a escola, podem ser inclusive crianças das outras turmas que têm experiência com aquela prática corporal para conversar com a sua turma, o professor e a professora não tem regulação sobre isso. Então, ele abre espaço para outras fontes de significação, que são distintas daquelas que ele apresentou. Então, quando o professor regula a atividade, nós estamos falando de aprofundamento. Regula os significados, nós estamos falando de aprofundamento. Quando o professor ou a professora, mesmo organizando a atividade, ele não tem regulação, ele não regula os significados que são acessados pelas crianças, então nós vamos dizer que são atividades, é uma situação didática de ampliação que pode ser, como vocês já viram, uma visita, um convite, uma entrevista, né, uma interação com crianças de outra turma que trabalham, que têm experiência com aquela prática corporal, uma conversa com familiares, ou seja, outras fontes de significação a respeito das práticas corporais. Aprofundamento é uma coisa, ampliação é outra coisa. Se você está tematizando uma prática corporal alinhada ao currículo cultural da educação física, precisa ter situação de aprofundamento, precisa ter situação de ampliação. Muito bem, nós veremos que é bem difícil essa distinção. Vocês já leram relatos de experiência e vocês continuarão lendo relatos de experiência, continuarão assistindo vídeos com os relatos de experiência, vídeos que registram experiências. Vocês, nesta altura do curso, já começaram também suas experiências com o currículo cultural nas escolas, então vocês perceberam que ampliação e aprofundamento podem se misturar, podem se confundir. Mas na medida em que vocês conhecerem melhor, na medida em que vocês planejarem as situações didáticas de aprofundamento e de ampliação, vocês se darão conta que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Continuaremos essa conversa na próxima quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!